O nascimento do complexo Ebisu, paraíso dos drifters, no Japão. Você sabia que existe um lugar no Japão que é praticamente a Disneyland para os amantes de drift? Tudo começou no início dos anos 90, quando Nobushige Kumakubo, um piloto profissional de rally e drift, decidiu transformar um sonho ousado em realidade. Ele queria criar algo inédito no mundo. Um verdadeiro parque temático para carros onde pilotos de diferentes estilos pudessem treinar, competir e se divertir. E foi assim que nasceu o Ebisu Circuit, no coração da província de Fukushima, região natal de Kumakubo. Mas esse não era um circuito comum. O Ebisu é um complexo gigantesco, com múltiplas pistas, cada uma com características únicas. North Course ideal por altas velocidades, um lugar onde a cultura automotiva japonesa respira viva, um espaço onde nascem amizades, rivalidades e lendas sobre rodas. South Course técnica e com subidas. East Course perfeita para grip racing. Driftland menos criada exclusivamente para drift, como o nome já diz, mas também amadores pudessem experimentar a adrenalina do motorsport com liberdade. Com menos obstáculos e mais área de escape, a niche era o cenário perfeito para, e conseguiu, Minami Course, famosa por sediar eventos do Dun-GP, criando aquele caos controlado que só o Japão sabe fazer, e tornou-se um dos palcos mais democráticos dentro de Ebisu, onde não importava se você pilotava um Silvia de 400 CV ou um carro de rua, modificado na garagem com os amigos. E claro, a lendária Niche Course, menos a favorita dos drifters old school. Qual pista você sonha em acelerar? Comenta aí embaixo. Já pensou como seria estar lá, ouvindo os motores, sentindo o cheiro de borracha e curtindo o espetáculo de perto? Uma das primeiras pistas a sair do papel foi a Nisha Course, ou simplesmente Nisha, que significa oeste em japonês. Uma das pistas que mais se destaca é sem dúvida Nishi Course, o que é perfeito para os treinos em tandem, com seu layout fluido, curvas largas e visual cinematográfico, onde pilotos amadores e profissionais do Japão se reúnem para acelerar sem parar, dia e noite. E o verdadeiro paraíso do drift. E a Nishi é uma das arenas mais movimentadas do festival. A Nishi se tornou símbolo de adrenalina e espetáculo visual durante esses eventos. Famosa por suas transições rápidas e saltos agressivos, a Nishi foi pensada com uma filosofia diferente: fluidez, espaço e liberdade, soltando fumaça e fazendo o público vibrar com cada manobra ousada, suas curvas largas e o traçado mais aberto, onde o sincronismo entre os pilotos, o som dos motores e as nuvens de borracha queimada criam cenas dignas de cinema. Permitiam que os pilotos mantivessem a velocidade e explorassem ao máximo o estilo pessoal no drift, algo fundamental na cultura JDM. Kumakubo queria um espaço onde não só profissionais, mais do que uma pista, o Ebisu se tornou um santuário. Você já conhecia a história por trás do Ebisu? A criação da Nishi Course, onde o estilo encontra a liberdade quando Nobushige Kumakubo começou a dar vida ao sonho que viria a se tornar o lendário Ebisu Circuit. Mas o que torna a Nishi tão especial? Ao contrário das pistas mais travadas e técnicas como a Minami, essa característica fez com que a pista se tornasse um verdadeiro paraíso para iniciantes e veteranos. Treinos de equipes, onde era possível testar sincronia e proximidade com segurança. Eventos amadores, dando chance para novos talentos se destacarem. Grandes encontros da comunidade drift, com dezenas de carros na pista ao mesmo tempo. A Nishi Course ajudou a moldar uma nova geração de pilotos. Você já viu vídeos de multidrift na Nishi? Nishi U Drift, Match Sur, alma do Festival de Drift. Quando falamos em Drift Match Sur, o lendário festival de drift realizado no Ebisu Circuit, o que é o Drift Matsuri? O Drift Matsuri é um festival de 24 a 48 horas de puro drift. Por que a Nishi é tão importante no Drift Matsuri? A configuração ampla da pista permite que vários carros entrem simultaneamente. A visibilidade aberta oferece um espetáculo visual único, dezenas de carros cruzando lado a lado. A Nishi se torna palco de batalhas emocionantes. Experiência para os pilotos e o público. Enquanto os pilotos aproveitam a liberdade da Nishi para experimentar ângulos agressivos e linhas arriscadas, o público pode assistir de áreas elevadas que proporcionam uma vista panorâmica das sessões de drift. É uma das pistas favoritas para os criadores de conteúdo, por gerar imagens espetaculares tanto de dia quanto à noite. A Nishi no Drift Matsuri, a que você precisa conhecer. Drift noturno na Nishi. Tem também, durante o Drift Matsuri, a Nishi ganha uma nova vida à noite. Os faróis iluminando a pista, a fumaça densa e os gritos da galera criam um clima underground intenso, como se fosse uma cena tirada direto de Initial D ou Tokyo Drift.
Se você curte drift raiz, com fumaça, barulho e muita técnica, já imaginou participar de um evento desses? Comenta aí, você teria coragem de entrar na niche no meio de um tandenzão insano? A Nishi Course, localizada no lendário Complexo Wave Zoo, não é apenas uma pista, é um berço de talentos. Muitos traçados de jogos como Gran Turismo e Kart Drift Racing foram diretamente inspirados pela niche, mesmo que com nomes diferentes. Os traços largos, as curvas rápidas e os desafios técnicos são uma homenagem à experiência real que a pista oferece. Palco de histórias inesquecíveis e símbolo da cultura JDM raiz. Neste trecho do vídeo, é onde novatos sonhadores se tornam profissionais e onde lendas voltam para lembrar suas origens. Cada borracha queimada lá é um capítulo da história do drift mundial. Você vai descobrir por que tantos consideram a niche sagrada no universo do drift. Não esquece de deixar o like, se inscrever e compartilhar com seus amigos gearheads. Já enfrentou batalhas muito além da pista. Batalhas contra a própria natureza. Testemunhas silenciosas de uma comunidade que não se dobra. Ibizu não é só asfalto e concreto. É história viva. Em 2011, o catastrófico terremoto que abalou o Japão devastou diversas regiões, e o complexo Ibizu não ficou de fora. A estrutura de várias pistas foi comprometida. A natureza mais uma vez testou a resiliência do lugar. Pouco a pouco, a Nishi Course foi renascendo das cinzas, com mais força, mais paixão e mais significado. Um deslizamento de terra massivo, provocado por fortes chuvas, engoliu parte das instalações da Nishi Course. Novamente, a cena era desoladora, mas se tem uma coisa que a história de Ibizu nos ensina, é que desistir não é uma opção, e a lendária Nishi Course sofreu danos significativos. As imagens da destruição chocaram a comunidade, e muitos temeram pelo fim de um ícone do automobilismo japonês. Pilotos lendários e cenas icônicas da Nishi Course prepare-se para uma verdadeira viagem no tempo e no coração do drift japonês. Pilotos, fãs e entusiastas de todas as partes do Japão e do mundo se mobilizaram. Foram criadas campanhas de arrecadação, eventos beneficentes e mutirões voluntários para restaurar o complexo. O que antes era só uma pista, se transformou num símbolo de resistência e amor à cultura JDM. Berço dos monstros do D1GP, dos lendários episódios do Hot Version, ou cresceu assistindo aqueles DVDs de Drifted dos anos 2000. Com certeza já viu a niche em ação. A pista serviu como cenário para battles épicas, demonstrações técnicas e até desafios entre veteranos e iniciantes. É lá que vemos de perto o espírito do drift japonês, agressivo, estiloso e autêntico. Antes de tornarem lendas no Dune Grand Prix e outras competições internacionais, muitos dos grandes nomes passaram pela niche. Era ali que pilotos como Naoto Suenaga afiavam suas habilidades, desenvolviam seu estilo e enfrentavam desafios reais. E não podemos esquecer de Nobushige Kumakubo, criador do Ibizu Circuit, que não apenas idealizou a pista, mas também a utilizava para treinar idols, moldando uma geração inteira de drifters com sua visão. Cenas que entraram para a história. Se você é fã do canal Option, da realidade para os games, a influência da niche não parou nos vídeos. Ela atravessou fronteiras e chegou aos videogames. Mais do que asfalto, um símbolo da paixão. A Nishi Course se tornou um ícone porque carrega mais do que uma linha de largada. Ela representa a jornada, a força de Ibizu. Entre os escombros e a reconstrução, o Ibizu Circuit, conhecido por ser o templo do drift japonês, mas a história não terminou ali. Com o espírito de união que só o mundo do drift é capaz de oferecer. E como se não bastasse em 2021, como vírus, os drifters se reuniram mais uma vez. O próprio Kumakubo liderou esforços para a reconstrução, e a resposta da comunidade foi imediata. Hoje, cada curva da niche não carrega apenas marcas de pneus, carrega cicatrizes de batalhas vencidas. Você sabia que Ibizu já enfrentou tanta destruição? Deixa o like se você admira essa força. Compartilha com quem ama o drift e comenta. Você teria ajudado na reconstrução se pudesse? Ou melhor, já pensou em conhecer pessoalmente esse lugar lendário, a niche hoje e o que vem pela frente? Apesar do passar dos anos e das transformações na cena automotiva japonesa, a niche preserva a essência do drift raiz. Ela se transformou também em um destino turístico obrigatório para fãs do mundo todo. A expectativa é que a niche continue evoluindo sem perder sua alma. Esse é o momento perfeito para mergulhar nessa história. Aperta o play, porque a lenda continua sendo escrita menos curva por curva, fumaça por fumaça. A niche pode parecer modesta no papel, mas sua geometria é projetada para extrair o melhor de cada piloto. A largura variável entre 8 e 12 metros,
permite diferentes linhas de ataque. I bring the possibilidades tanto para drifts amplos e cinematográficos quanto para traçados mais agressivos e técnicos. Com iniciativas de revitalização e abertura cada vez maior ao público estrangeiro. É a parte favorita dos pilotos que treinam tandems, pois permite explorar sincronia, agressividade e proximidade. Errou o tempo da transição? Pode esquecer a linha. Mas quando feito certo, é um espetáculo puro. Ela engana. Exige leitura de terreno, tempo de reação e domínio total do carro. A superfície abrasiva do asfalto não só destrói pneus, ela pede para você pisar fundo, levantar fumaça e rasgar a linha de clipping com precisão. O local está se tornando um símbolo da preservação da cultura JDM, mostrando que, mesmo em tempos modernos, o espírito das pistas antigas ainda pulsa forte. Pessoas viajam de longe, Europa, América, Oceânia só para andar na pista ou assistir de perto os treinos, onde os pilotos entram a toda velocidade e precisam escolher o momento exato para um feint ou um clutch kick violento. A transição para a curva descendente exige controle total. Aqui, ou você entra com tudo e conquista respeito, ou erra e sai com fumaça dos pneus e do ego. Eventos e aquele clima único que só o Japão oferece. Quem pisa ali sente a energia, mas também desafiador o suficiente para pilotos profissionais e lendários nomes do D1GP aprimorarem seus estilos. O respeito e a adrenalina de estarem nos tempos mais importantes da cultura drift mundial. Ainda recebe pilotos amadores e profissionais, um airpin técnico, em subida, que muitos usam para terminar as voltas com um estiloso wall tape. É ali que o piloto mostra não só domínio, mas também confiança. Encostar o para-choque traseiro no muro sem perder a linha. Batalhas de Drift Matsuri e treinos icônicos de ídolos como Kumakubo e Naoto Suenaga. Isso é arte. Desde iniciantes apaixonados por JDM até veteranos do D1GP que voltam para treinar ou apenas matar a saudade. A niche course de Bizu continua viva menos e acelerando como nunca. Hoje ela é muito mais do que uma pista. É um verdadeiro santuário para o drift, onde lendas continuam sendo criadas a cada final de semana, mesmo com a evolução dos carros, das técnicas e da tecnologia. Mas não é só no volante que a niche brilha. Se você é fã de drift, cultura JDM, ou sonha em conhecer Ebizu pessoalmente, layout da pista Ebizu Nishi, a engenharia do estilo no drift japonês. Quando falamos de Ebizu Circuit, o nome que surge com respeito e admiração entre os drifters é Niche Course. Mais do que uma pista, a niche é um verdadeiro campo de provas para habilidade, coragem e criatividade. E o seu layout é o coração pulsante dessa experiência única. Características técnicas muito além dos números, com cerca de 1,2 km de extensão, classificada com nível de dificuldade médio. Destaques do layout: curvas com personalidade. Curva 1. O desafio começa com velocidade e estilo. Uma longa reta de aproximação, curvas 3-4, a dança do S-turn. Um complexo de curvas em S, ideal para transições rápidas. Curva final, hairpin em subida, com tapinha no muro. A cereja do bolo. Por que esse layout é tão especial? A Ebizu Niche se destaca porque oferece versatilidade, perfeita para iniciantes testarem seus limites. Ela já foi palco de cenas históricas, vídeos lendários da Option Video. Drift Matsuri, o caos controlado. Imagine dezenas de carros entrando ao mesmo tempo em uma pista, todos acelerando, derrapando, trocando de marcha no limite. Isso é o Drift Matsuri, o festival japonês de drift mais insano do mundo. E quando ele acontece na lendária Nishi Course, o espetáculo se transforma em algo digno de lenda. Durante o evento, a Nishi se torna o palco de um verdadeiro enxame de carros deslizando juntos em perfeita desordem. Em vídeo que viralizou em 2016, mais de 15 carros fazem drifting tandem, sincronizados como se fosse uma dança coreografada, só que no meio da fumaça de pneu, com motores gritando e para-choques quase se tocando a cada curva. A imagem parece real, como se fosse tirada de um anime de corrida ou um jogo de videogame. Mas o Drift Matsuri não é só sobre técnica. É sobre resistência, diversão e caos controlado. Já houve casos que entraram para a história do evento, como o de um piloto que perdeu a porta do carro em pleno drift e simplesmente continuou a volta como se nada tivesse acontecido, levantando a plateia e provando que ali ninguém desiste fácil. Esse é o espírito do Matsuri. Pilotos amadores e profissionais, lado a lado, se desafiando no limite da aderência e da coragem, com a niche servindo de coliseu para esses gladiadores do asfalto. O barulho dos motores, o cheiro de borracha queimada, a vibração do público, é impossível sair de lá sem estar com o coração acelerado.
Se você acha que já viu de tudo no mundo do automobilismo, pense de novo. O Drift Matsuri no Nishi não é apenas um evento, é uma experiência que redefine o que significa velocidade, estilo e paixão. Naota Suenaga Dezima Kumakubo, a batalha que parou a Nishi. Quando dois monsters do Drift resolvem brincar no seu quintal, o resultado é histórico. Durante uma edição especial do Ibizu GP, o público foi presenteado com uma das demonstrações mais memoráveis já vistas na Nishi Course. Os protagonistas, nada menos que Naoto Suenaga e Nobushi Kumakubo, dois pilares da cena japonesa e lendas vivas do Drift, dando um show inesquecível. A demonstração não foi apenas uma exibição casual, foi uma verdadeira batalha técnica, com troca de posições a poucos centímetros de distância, linhas perfeitas e precisão cirúrgica. Os carros voavam pelas curvas da Nishi, com wall taps milimétricos quando o para-choque traseiro encosta no muro em alta velocidade, sem perder controle. Toque de espelhos, o clímax da perfeição, o momento mais insano, quando os espelhos retrovisores dos dois carros se tocaram em plena drift. Uma colisão simbólica que mostrou quão próximo, ousado e perfeitamente calculado era o tandem. Nenhum perdeu a linha, nenhum hesitou. Ali não era uma disputa por pontos, era uma dança entre mestres, e o palco era sagrado. Por que assistir esse vídeo? Você verá dois dos pilotos mais respeitados do Japão levando seus carros ao limite. Entenderá por que a Nishi é considerado um templo do drift. Vai presenciar uma sinergia que só existe entre quem domina a arte com décadas de experiência. Se você ama drift de verdade, esse é um daqueles vídeos que arrepiam até quem nunca andou de lado. Prepare-se para uma aula de precisão, respeito e estilo. Isso é Ibizu, isso é Japão, isso é drift em sua forma mais pura. A magia do Drifting Group na Nishi. Você já viu 10 carros fazendo drift juntos, colados numa sincronia absurda? Pois é, isso não é cena de filme nem videogame. É realidade na lendária Ibizu Nishi Course, uma das poucas pistas do mundo que permite tandem drift em larga escala com segurança. Por que isso é tão raro? A maioria dos circuitos não tem espaço suficiente, nem o layout adequado para tantos carros em tandem. Mas a Nishi se destaca por suas curvas amplas, áreas de escape generosas e um desenho fluido que permite que vários pilotos experientes se alinhem e criem verdadeiras coreografias em alta velocidade. Durante eventos como o Drift Matsuri, é comum ver verdadeiras caravanas de fumaça serpenteando pela pista, com carros trocando de posição, executando transições limpas, wall taps milimétricos e mantendo o controle mesmo com o caos ao redor. É um espetáculo visual e técnico que deixa qualquer fã de JDM arrepiado. Esses momentos épicos se tornaram símbolos da cultura do drift japonês e já viralizaram diversas vezes em vídeos lendários que rodaram o mundo. E tudo começa ali, na energia contagiante da Nishi, onde o coletivo fala mais alto que o individual e onde o drift atinge seu ponto máximo de estilo e ousadia. Curtiu essa dose de adrenalina e cultura automotiva? Então, deixa seu like, comenta o que achou dessa insanidade em grupo, compartilha com os amigos Gearheads e, claro, se inscreve no canal para não perder nenhuma outra história real do universo JDMI de Drift de Raiz. Nos vemos na próxima arrancada. Matani!